Georges Eugene Haussmann nasceu em 1809 em uma família luterana, foi prefeito e vice-prefeito de diversas cidades francesas e apoiador de Bonaparte para a presidência da República, se tornando prefeito de Paris em 1853, em um contexto propício para o início das reformas. Uma das motivações para o ordenamento de Paris foi o interesse do presidente Luiz Napoleão na execução de grandes obras públicas, tanto para reforçar sua popularidade quanto para tornar mais difíceis as futuras revoluções, visto que em todas as revoltas anteriores, as próprias ruas da antiga Paris favoreciam os rebeldes, garantindo posições de defesa e dificultando o avanço de tropas pelas estreitas vias medievais. Além disso, fatores econômicos e sociais também impulsionaram as reformas da cidade, advindas do adensamento do centro e a inadequação das construções, consequências da Revolução Industrial. O ordenamento de Paris foi consequência de seu contexto anterior. Com a Revolução de 1848, a urbanística desempenha papel fundamental como instrumento de poder, principalmente na França, configurando a urbanística neoconservadora, que orienta a reorganização das cidades europeias e a fundação de cidades coloniais. A avançada Lei Urbanística de 1850, o alto nível técnico dos engenheiros, a atmosfera cultural e o mérito de Haussmann possibilitaram que, pela primeira vez, o plano de ações técnicas e administrativas fosse colocado em prática de forma rápida e coerente. Em 1859, são anexadas 11 comunas à cidade, que passa de 12 para 20 bairros, e uma parte das funções administrativas é descentralizada. Em 1858, o Conselho do Estado determina que as áreas construtíveis, expropriadas e reformadas sejam devolvidas aos antigos proprietários, tornando um aumento da renda imobiliária exclusivo aos particulares, sem que a cidade possa ter seus gastos ressarcidos. Dessa forma, as obras públicas fazem subir os preços dos terrenos circundantes e favorecem o crescimento da cidade, aumentando suas rendas. Na prática, o mecanismo de expropriação e as indenizações provenientes acabam por produzir uma transferência de riqueza dos contribuintes para os proprietários das áreas. No mesmo período, são demolidas 27.500 casas e construídas 100.000 novas. A renda per capita do cidadão francês cresce de 2.500 para 5.000 francos, e as rendas da Comuna de Paris passam de 20 a 20 milhões de francos. Por isso, Benévolo afirma que a própria cidade paga por sua reordenação. A população, em termos absolutos, já havia ultrapassado 1 milhão de habitantes em 1846. Este número praticamente dobrara, passando de 1,2 milhões em 1846 para 1,97 milhões em 1870. Na composição da Nova Paris, Haussmann utiliza instrumentos urbanísticos tradicionais, a regularidade, edifícios monumentais atuando como pano de fundo de cada nova rua e a uniformidade nas fachadas. Contudo, os espaços perdem sua individualidade à medida que se fundem, devido à grande extensão e ao trânsito constante. É na nova cidade pós-liberal que se acentua fortemente a distinção entre ambiente público e o privado. As casas burguesas tornam-se cada vez mais isoladas e mesmo os espetáculos e cerimônias coletivas ocorrem em pequenos ambientes fechados, cuja proporção não se relaciona com a dimensão da cidade. Essa distinção é observada por Benévolo a respeito do Teatro da Ópera de Paris, que poderia abrigar até 2.000 pessoas no período em que a população da cidade era de 2 milhões, em comparação à antiga Atenas, onde quase toda a população poderia adentrar ao Teatro de Dionísio em uma mesma ocasião. No cenário da metrópole moderna, as particularidades do indivíduo ficam restritas ao ambiente privado, desaparecendo em meio à multidão uniforme das ruas. Para a parte econômica, Haussmann desenvolveu, como método de gestão, a teoria das despesas produtivas. Essa teoria consiste em preconizar o uso dos excedentes em todo ou em parte, não em intervenções de curto prazo, mas para empréstimos de médio e longo prazo. A riqueza dos contribuintes é a riqueza da cidade.
A melhor maneira de aumentar o orçamento é estimular o enriquecimento dos contribuintes, e as grandes obras foram ao mesmo tempo o instrumento e o produto dessa estratégia. A cidade era administrada como um empreendimento capitalista. Em 15 anos, os excedentes investidos em gastos produtivos aumentaram de 20 para 200 milhões de francos. As obras da primeira rede foram em parte executadas pela própria administração pública, que assume a função de empreiteira. Isso aconteceu pelo fato de os empreiteiros não serem capazes, pela falta de capital e recursos financeiros, de lidar com a organização de canteiros de obra muito grande. Para a estética das reformas, a cultura clássica foi tomada como referência, ao menos superficialmente, e sem o constrangimento das contaminações ecléticas. Na cidade, uma retórica de eixos e de praças marcadas por monumentos distribuídos em uma rede cujos retornos seriam a partir de então visíveis, pretendia reproduzir as figuras codificadas do sistema clássico. Somos obrigados a reconhecer que, sejam quais forem nossos julgamentos estéticos, a imagem que Haussmann deu à capital satisfez totalmente a nova burguesia. Haussmann esteve longe de conseguir criar uma cidade com todas as suas peças. Trabalhou dentro de um espaço em grande parte já estruturado. Ele não interveio em toda a estrutura, e sim somente em alguns de seus elementos, de maneira seletiva e por meio de modos de intervenção específicos. Sua intervenção primeiramente ocorreu em um nível global. A este nível pertence a rede de aberturas que ao mesmo tempo corta a cidade e conecta as grandes intervenções monumentais. A malha viária da velha Paris compreendia 384 quilômetros de ruas, das quais Haussmann faz desaparecer 50 quilômetros, e abre 95 quilômetros novos de vias em todos os sentidos da cidade medieval. A rede viária amplia-se para a periferia em mais de 70 quilômetros de ruas. Por exemplo, os bulevares Strasbourg e Sébastopol, que foram criados de 1852 a 1858, estabeleceram uma perspectiva de 2,3 km entre a Gare de l'Est e a cúpula da Câmara de Comércio, e distribuíram esse complexo de espaços abertos, nos quais a encruzilhada de Paris foi para a Praça de Saint-Jacques e a do Châtelet, com seus dois teatros simetricamente alinhados. Dentre as reedificações realizadas por entidades públicas, temos a administração que fica encarregada da construção de escolas, hospitais, prisões, escritórios administrativos, bibliotecas e mercados. Ao Estado, compete a construção de edifícios militares e pontes. O problema das moradias populares também é abordado pelo governo de Luiz Napoleão, que financia complexos habitacionais, mas sem alterar substancialmente a situação da habitação operária. Os parques públicos de Haussmann, projetados por Adolphe Alphand, têm o objetivo de recuperar áreas degradadas e transformar em praças nas escalas de bairros. Assim, Alphand reforma o Bois de Boulogne com traçados orgânicos para se diferenciar das vias diagonais da cidade. É ordenada também a criação do Bois de Vincennes, próximo aos bairros populares. Dois jardins menores, o Butte Chaumont e o Parc Montsouris, ao norte e ao sul também são criados. Acontece também o tratamento do paisagismo. Com novas técnicas de transportar árvores de grande porte, é feita a arborização dessas praças e avenidas com espécies caducifólias, permitindo assim a passagem do sol no inverno e bloqueando no verão. Adornando todos os novos ambientes, encontrava-se um mobiliário urbano de destaque, com postes de luz, bancos e totens, itens que inclusive passavam a ser vendidos por catálogo em outras cidades do mundo inteiro. 1852 estabelece a obrigatoriedade do requerimento de construção. Em 1859, modifica-se o regulamento das edificações e fixa-se a nova regra de relação entre as alturas dos edifícios e a largura das ruas. Essas medidas visam não apenas o embelezamento e uniformização da cidade, mas também a ventilação e iluminação dos espaços, como medidas de higiene. Esta dupla rede de aberturas e edificações monumentais tinham um objetivo tríplice: revalorizar os monumentos, isolando-os e criando conexões visuais entre eles, acabar com a insalubridade e a degradação e criar uma imagem de modernidade, amplidão e luz, circulação entre estações de trem e entre bairros.
A primeira rede, de 1854 a 1858, compreende as operações realmente essenciais que o Estado financia pagando metade ou 2/3 da despesa, para a recuperação do Louvre, por exemplo. O cruzamento de Paris foi um importante componente desta rede. A Rue de Rivoli foi prolongada do oeste para o leste, enquanto o eixo norte-sul foi formado pelos bulevares Sébastopol e Saint-Michel, com a grande promoção da sequência de espaços centrais do Châtelet à prefeitura e uma expansão para os futuros halles e o centro da cidade. A Avenue de l'Impératrice constitui uma via de acesso para os desfiles, com 140 km de largura no Bois de Boulogne, que foi replanejado. A segunda rede, de 1858 a 1868 e mais tarde, foi definida por um acordo entre o município e o Estado Nacional, conhecido pelo nome de Tratado dos 180 milhões. O Estado e o município dividiram os gastos, 1/3 para o primeiro e 2/3 para o segundo. Com esta rede, se concretizou a cisão de Paris por vias que irradiam em estrela, a partir de grandes nós estratégicos, como a Praça do Château d'Eau, a Estrela do Arco do Triunfo e a Praça do Tocadeiro. Assim, também são criadas algumas conexões retilíneas, as quais catalisaram a remodelação de vários bairros. O desafogo da cidade também fazia parte deste programa. A terceira rede, cuja decisão foi apressada devido à anexação das comunas periféricas em 1º de janeiro de 1860, é, na realidade, a sobra das operações que restaram da segunda rede, mas essas intervenções foram realizadas somente pela prefeitura. A terceira rede permitiu a conclusão das praças em forma de estrela, a Place du Château d'Eau e a Place du Trône. Sua influência chegou a Les Halles e à Ópera, com suas conexões com a estação através da Rue Lafayette, na margem esquerda do Boulevard Saint-Germain, e na Rue de Rennes, além do Parque Montsou-Buttes-Chaumont, mais isolados. Ao fazer com que os limites administrativos da cidade coincidissem com as defesas militares construídas em 1843, Haussmann definiu a estrutura na qual se inscreveria a evolução de Paris até os dias de hoje. Simultaneamente, as intervenções feitas no centro histórico levaram à eliminação de alguns bairros pobres, a fim de conferir à cidade uma imagem moderna, que correspondesse à cidade cosmopolita e comercial. Apesar das inúmeras inovações, surgem polêmicas em torno da obra de Haussmann. Em 1859, Haussmann instituiu o Departamento de Plano de Paris, que ano a ano atualiza as experiências e projetos futuros, garantindo a continuidade urbanística de Paris durante toda a segunda metade do século XIX. O plano de Haussmann configura o primeiro exemplar de uma ação ampla que acompanha e regula as transformações de uma grande cidade moderna. Por parte dos liberais, Haussmann sofre críticas quanto aos métodos financeiros, principalmente por defender o confisco da mais-valia dos proprietários sobre os terrenos à margem de novas ruas. Os artistas intelectuais criticam principalmente a destruição de partes velhas da Paris e a vulgaridade estilística das novas construções. Devido à falta de flexibilidade da nova Paris, Benévola afirma que a reforma de Haussmann fez de Paris a cidade mais moderna do século XIX, mas a mais congestionada e difícil de planificar do século XX. A fraqueza da ação de Haussmann reside em sua esteticidade, na crença de que Paris poderia ser arrumada de uma vez por todas. Após a queda de Napoleão III em 1871 e a proclamação da Terceira República em seguida, Paris teve um grande crescimento econômico que promoveu a construção, em 1889, da Torre Eiffel, que hoje é o maior símbolo da cidade mundialmente conhecido. No século XX, a cidade começa a passar por várias mudanças, com a reconstrução de diversas áreas da cidade, principalmente devido a ataques sofridos nas duas guerras mundiais. Um fato interessante é que em 1944, quando as forças aliadas marcharam para libertar a cidade e Adolf Hitler ordenou que Paris fosse destruída, o comandante alemão, Major-General Dietrich von Holtz, se recusou a obedecer. Paris era bonita demais para ser arrasada. Mesmo com as constantes mudanças que a era contemporânea trouxe para a sociedade,
A influência de Haussmann é inegável em relação ao urbanismo e à organização da cidade. Tanto é que a Paris de hoje se mantém haussmanniana em sua essência.